Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós discutimos as principais questões, da sua jornada para você se tornar um climatrônico. Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: quais os testes que o climatrônico faz para reparar em bancada? Então, quais são os testes, Primeiro de tudo, então, pra gente já começar, queria que o Lawander falasse de que testes é que a gente tá falando. Nós estamos falando, parece que não sai, trava aqui, né? Nós estamos falando dos testes, deixa eu centralizar ali, ó. Falando dos testes na placa em si, né? De maneira geral, tá? Os testes que a gente pode fazer na placa, os tipos de teste. Nós vamos sair na placa aqui em Fortaleza, tá chovendo, cara. Dá um climazinho de chuva aqui, um negócio. Um climazinho gostoso. Dá logo sono, né? Dá que a logo gente sono aguenta pesado. calor. E aí. Fez frio, matou. Fala, Osvaldo. Pauzinho pro almoço aí, ó. Boa tarde, Osvaldo. O Diego tá aí. Boa tarde a todo mundo que tá Faz por aí. testes, né? Os testes que o climatrônico tem que fazer para reparar. Que a gente tá falando. Vamos lá. Assim, não são os principais agora. Certo. Agora são. Os testes que a gente tá falando são testes que vão de práticos, testes visuais, testes que você pode fazer ao analisar o equipamento, certo? Tudo são testes que você pode fazer no equipamento, na placa eletrônica. Quais testes que a gente vai fazer que vai agilizar o reparo? Quais testes é possível fazer ou é melhor de ser feito para tentar agilizar o reparo ou tentar ser mais efetivo na hora de analisar o equipamento, certo? Existem alguns testes, a gente vive isso diariamente, a gente vai lapidando isso diariamente. Hoje mesmo, na hora do almoço, o Mário chegou ali e propôs uma metodologia, propôs uma espécie de desafio de cronograma, de rotina mensal para a gente poder estar estudando e evoluindo num ponto que a gente está achando que precisa melhorar aqui na Lautec, certo? Então, esses testes ou melhorias, todo o foco dele é melhorar o reparo, melhorar o tempo de reparo, né? Existem testes in loco, que é na casa do cliente, na máquina do cliente, e existem os testes de bancada, tá? Eu acho que hoje nós vamos trabalhar, nessa dinâmica, né? Uhum. Teste em loco, teste em bancada, e quem tem que fazer o quê, quem tem que analisar o quê, mas a gente vai restringir esses dois tipos de testes, ambos vão nos auxiliar para a gente poder ter uma informação melhor para o reparo. Toda informação ela vai ser válida para conseguir estar reparando. Inclusive, quando eu falo que você consegue reparar, o climatrônico consegue reparar qualquer máquina eletrônica, qualquer placa eletrônica, tá? É devido aos testes que a gente faz nas placas que nos ajudam a ter o máximo de informação possível do equipamento. Beleza? Então, testes, vamos dividir em testes em loco e testes da bancada. Testes são feitos em bancada. Manda um salve aí, salve José, salve Decol, ou salve pra galera, é hora do salve. E na tua opinião, tem algum teste que é mais importante? Vamos lá. Todo teste é importante. Eu não consigo elencar um teste. Alguns testes podem ser, talvez, se alguns testes são relevantes, vai ter os testes que são os mais importantes, né? Galera do Acre, velho, aí que massa. Testes que são mais importantes. Vai depender muito do defeito, certo? Vai depender muito do defeito, porque hoje mesmo no bastidor climatrônico, hoje pela manhã, eu falei de um defeito que a gente demorou o reparo, olha aí, ó, demorou o reparo de um defeito, que era o erro de comunicação, porque nós não realizamos um teste na placa, um teste pontual na placa. Como nós não realizamos esse teste pontual na placa, demorou ainda mais o reparo. Demorou, nós passamos 2 dias nos
analisando os equipamentos, analisando esse equipamento, que era uma X-Power, porque um teste que a gente deveria ter feito, que hoje a gente faz, nós não fizemos. E aí, para aquele defeito, aquele teste é extremamente importante. Então toda vez que a gente pega esse defeito... Que teste é esse? O teste de medir... o teste de medir... Isso que eu perguntei, já tinha gente pensando aí, né? O teste de medir a tensão da comunicação, né? Eu estava falando de manhã sobre o ER1, erro de comunicação. E aí o teste de comunicação na porta do micro. A gente media na saída do optocoplador, mas não medíamos na chegada do micro, na porta do micro. E aí, nesse defeito, a comunicação se perdia nesse caminho. Como se perdia nesse caminho, a gente ficou perdidão. Na verdade, a gente não tinha uma informação do defeito, que para aquele defeito era extremamente importante. Então, não tem teste mais importante, para cada defeito vai ter um teste mais importante ali. Erro de compressor. O teste do compressor é extremamente importante para o erro de compressor. Para o erro de comunicação, para o erro de sensor, erro de motor, ventilador da evaporadora, talvez não seja tão importante, né? Então, para cada situação, os testes, então, de maneira geral, todo teste é importante se levar em consideração o defeito que ele pode ajudar a solucionar. Acho que é isso. Certo, eu ia te perguntar se tem algo que seja irrelevante. Pronto, se algum defeito é relevante, alguns testes, né? Algum teste que é irrelevante, não é que ele é irrelevante, é muito pesado dizer que é irrelevante. Eu não faço porque eu já faço um teste que é melhor do que ele, então ele é pior do que outro teste, tipo o teste de comunicação nos bornes fase e sinal, neutro e sinal. Eu não faço esse teste de comunicação, eu faço o teste já no optocoplador. Não é que o outro teste é irrelevante, mas o teste no optocoplador é bem melhor. Então, eu acho que... Eles dão uma resposta melhor, né? Nenhum teste ele vai ser irrelevante. Né? Vai toda informação que você conseguir tirar do defeito, toda e qualquer informação, ela vai te auxiliar a compor o entendimento do problema. Toda informação ela vai te ajudar a compor o entendimento do problema. Certo? Então, tendo a informação correta do defeito, ela vai te ajudar... O entendimento do problema. Pronto. Eu entrei num buraco negro aqui mental e o cérebro deu um tilt. Mas eu acho que não tem nada irrelevante, não. Não ligou, não acende o controle, não liga o LED, não sei o que. Toda informação, todo teste você pode fazer para lhe dar uma informação do sistema. Quanto mais informações você tem do sistema, mais chances você tem de reparar o equipamento. Lembra o seguinte, cara, tu só não consegue reparar uma placa por alguma coisa que tu não sabe ainda. Tu só não consegue reparar uma placa hoje por alguma coisa que tu não sabe ainda. Tem um ainda na parada importante. Essa frase, inclusive dá um post. Post top. Você só não sabe reparar uma placa. Só não consegue reparar a placa por alguma coisa que você não sabe ainda. Parece óbvio, mas óbvio tem que ser dito. Quando tu tá analisando uma placa, tu tá lá apanhando dela, tu fica, não sei de nada. Não sei de nada, não consigo reparar. Não é pra mim eletrônica. É só uma coisa que eu não sei. Eu só não reparei o erro EA da Philco ainda, que é um gargalo que a gente tem aqui ainda, pra uma coisa que eu não sei. Pra alguma coisa que eu não sei ainda. Eu sei que é questão de tempo e tá em contato com a placa. É tempo em contato com o equipamento. Entendeu? Então, como a gente vive num flow de reparos aqui muito alto, quantidade de reparos, então a gente acaba não tendo tempo. Só se você pegasse um cliente com problema na fio, com inverter, com erro EA, e aí com paciência, e aí você só não repara uma placa por alguma coisa que você não sabe ainda, né? Isso aí. Lá onde ele espectro. Isso aí. Beleza, então agora vamos dividir em 3 partes. Bora! Certo? 3 partes. Que 3 partes? O cliente final, que é o usuário do ar-condicionado. O técnico. Que foi? O que mais? Vai? O cliente final, que é o usuário do ar-condicionado.
o técnico instalador, refrigerista, ou, né, ou então alguma coisa aí do jeito que a galera se denomina, e o técnico em eletrônica, certo? Então temos os três. O que compete a cada um? Qual é o teste que o cliente deve fazer? Qual é o teste que o instalador deve fazer? E qual é o teste que o climatrônico deve fazer? Boa, vamos lá, legal. Vamos brincar com essa dinâmica aí. Isso é só uma opinião minha, tá, galera? Não levem uma verdade universal, não. É só opinião. Ontem o Mário foi deixar uma placa, reinstalar uma placa num cliente nosso. E ele, ao reinstalar a placa, ele foi lá reinstalar e o cliente estava bem curioso. O cara era já engenheiro, eletricista, entendia do assunto e tinha visto a minha aula, era erro 17 na Consa Inverter, ele tinha visto minha aula. Quando ele chegou lá, ele perguntou para o Mário o que era que tinha sido reparo. O Mário explicou para ele. Todos nós aqui somos instruídos, aqui na Altec, os meninos são todos instruídos a jogar limpo com os clientes. Falou, foi isso, a gente trocou isso. Aí o defeito era, a gente solucionou trocando os capacitores eletrolíticos da fonte. E aí ele disse pro cara isso, mas isso não tem no vídeo não, né? Até brincou assim, né? Na época eu nem sabia que tinha isso, uma coisa que a gente descobriu agora recentemente. Por isso que é massa eletrônica, cara. Porque eu gravei aquela aula, tá com quase 2 anos, né, cara? Quase 2 anos que eu gravei aquela aula. Que sabe, já passou esses 2 anos. Com 2 anos de fato, assim. E eu não sabia coisas que eu sei hoje sobre o R17. Já aprendendo constantemente. Então tem clientes que ele é um pouco mais curioso, ele vai saber para alguns testes a mais. Porém, eu acho que o cliente é um problema do brasileiro, tá? Não sei se é do brasileiro, não sei se é mundial. A gente não é acostumado a ler manuais, né, cara? Mas eu acho que o cliente ele deveria identificar pelo menos o código de erro da máquina dele. Um teste que ele poderia fazer é ver o código de erro da máquina. Saber qual o código de erro da máquina. Porém, às vezes até o técnico não sabe, né? Até o técnico não sabe. Testes que ele poderia fazer é questão de se está ligando um lag, se não está. Isso é um teste, testar alimentação, né? Não é nem testar alimentação, é ligar lá no disjuntor, se tiver disjuntor na máquina. Mas principalmente código de erro, eu acredito que o cliente deveria fazer essa verificação. Ajudaria demais se o cliente final, o dono da máquina, tem uma máquina com, tem um problema aqui, cara. O cara tá apresentando um código de erro 17 no display aqui. Aí o técnico chega lá. E quais são as verificações que o técnico chega? Então o cliente final, basicamente, eu acho que ajudaria demais se o cliente final soubesse pelo menos o código de erro. Nortear nesse sentido. Cara, minha máquina parou por causa disso. A máquina parou. O que os clientes que acham que tem, diz, cara, não tá gelando mais não, acho que vazou o fluido. O cara só diz isso, né? Tipo, o cara acha que é sempre isso. Não tá gelando porque vazou o fluido. Já o técnico, ele vai na máquina e eu tô retigindo o defeito da placa eletrônica, tá? Viana Manutenção, olha quem que tá aí. Grande Viana. Boa tarde, Viana. Sei lá, chegar na placa, no equipamento e analisar se está chegando a alimentação. Aí é técnico, tá? O técnico. Ver se está chegando a alimentação. Se está chega a alimentação, chega. Tá energizando, tá ligando os LEDs? Tá ligando os LEDs. Não tá? Tá ligando os LEDs, beleza. Não ligou. Qual erro que apresentou? Aí o cara verifica o código de erro de verdade. Vê se partiu o compressor, vê se não partiu. Vê se partiu o ventilador, vê se não partiu. Ligou o evaporador e não ligou o condensador. Identifica o defeito na placa, como o Mário foi analisar. Chegou lá, liga a máquina, liga. Verifica se está chegando tensão, está chegando no condensador, está tendo alimentação. A máquina tenta funcionar e funciona no período, espera, funcionou. Espera dar o erro 17, deu o erro 17 lá. Tirou a máquina. Não sei, estou confundindo os clientes. Isso foi o que o Mário foi ontem. Ontem, chegou na máquina, mediu, o cliente não estava dando nada. Chegou lá, energizou, viu que realmente estava chegando a alimentação, mas não estava ligando a placa do condensador. Verificou que o GBT, lá em loco, verificou já que o GBT estava em curto, certo? Com apenas 1 multímetro. Verificou que o GBT estava em curto. Fala, Jefferson, tudo bom, cara?
verificou que o GBT estava em curto. Beleza, a gente retirou a placa, tinha um defeito na placa evidente. Ficou satisfeito com isso? O que a maioria dos técnicos fazem, cara? Quando fazem isso? Quando não acha que era uma máquina, é placa. Nem olha nada. Ele foi lá, mediu, viu que estava em curto o GBT, tirou a placa. Não obstante, finalizou como? Foi medir o compressor. Fazer um apanhado geral da parte mecânica. Quando ele mediu o compressor, viu que o compressor estava com fuga. Apresentou uma fuga no compressor. Adiantava reparar só a placa? Adiantava? Não adiantava reparar só a placa. Porque eu reparo a placa, eu boto lá e vai queimar de novo. Por quê? Porque o compressor está em fuga para a carcaça. Identificou a fuga para a carcaça, ele vem com o diagnóstico. A máquina ficou lá, ele trouxe só a placa. Nós vamos tratar do compressor agora. Certo? Vamos até resolver o problema do cliente. Mas se ele não faz isso, se ele só tirar a placa lá, a gente troca a placa, chega lá da garantia. Aí vai ter que ir lá de novo, aí mais tempo, mais gastos, para ver que depois que o compressor estava ruim, não. Como foi feito, o cara chega lá na primeira interação com o equipamento, ele vai e analisa o equipamento. Fala, Cadu, do bom cara. Então, o técnico tem que fazer isso daí, fazer uma verificação completa do sistema. Tá? Não é placa, é placa, é só placa. Não existe isso, fazer uma verificação total. Aqui a gente é treinado, a gente treina constantemente para isso, tá? Outra coisa, beleza, isso técnico, faz essa verificação total. Aí o técnico verificou, vem para a bancada. Aí o climatrônico recebe a placa na bancada e vai analisar. Nesse caso, o GBT estava queimado, identifica a seção do GBT. Identificou a seção do GBT, vai verificar os outros circuitos de potência, verificar a fuga, verificar se está tudo ok. Vai uma varredura eletrônica no sistema, certo? Verifica os possíveis defeitos, possíveis causas que esse GBT entrou em curto. Causa não, né? Se ele levou algum outro componente junto com ele. Depois, realiza as trocas dos componentes que você tem que trocar. Depois de ter identificado os defeitos. Realiza a troca dos componentes defeituosos. Depois de realizar a troca dos componentes defeituosos, bota para rodar em bancada. Rodou, bota para rodar na máquina. E aí volta. Bota para rodar na máquina, rodou, volta para o técnico vai lá, bota no cliente, bota para rodar. E o cliente fica satisfeito. E essa é a dinâmica. Então, cara macaco no seu galho, e eu usei um exemplo de um defeito. Às vezes não é o GBT, às vezes o cara traz o erro 17 lá e tava rodando a máquina, mas deu erro 17. Eu tiro a placa, a máquina tava rodando? Tava. Tira a placa, vamos analisar a placa em bancada. Ele vai analisar, e testa, analisa e pá. E vai a nível de componente, a nível de reparo, a nível de componente, é com o climatrônico. Analisar a placa em detalhes, ponto a ponto, pino a pino, componente a componente, para conseguir dar um diagnóstico preciso. Estão percebendo? Ah, né, o climatrônico tem que ir lá em loco? Cara, eu acho que não. Nós vamos. Nós temos esse serviço aqui na Lautec. Certo? E modéstia à parte, nós vamos para resolver os problemas, né, cara? Nós somos resolvedores de problemas. A gente vai lá para dar diagnóstico. Porque poderia ficar só na placa. E o cliente lá estava com o compressor em fuga. E eu nem me atei para isso. Porque eu sou mexo com eletrônica. Mas o que adianta eu reparar uma placa se o compressor do cliente está ruim e ele continua com a máquina parada? O que vai adiantar? Não adianta nada, né? Entendeu? Então, essa é a visão da parada. Show de bola. Aí vem um tipo... Ficou claro? Ficou claro? Pô, pra mim ficou. As 3 situações. É assim do jeito que eu acho que é, né? Que deveria ser. Então, bora. Vamos para as frases do Tibúrcio, né? O Tibúrcio vem e fala: mas Alander, eu não sei como testar os componentes. E aí? Recebo muito essa como é que a gente chama? Essa dificuldade, né? Essa pergunta, né? Como é que eu vou ser climatônico se eu não sei testar esses componentes? Galera, é um processo de aprendizado, né? É um processo de aprendizado. Em muitas das minhas aulas no YouTube, eu ensino como testar alguns componentes. Certo? Só que, de novo, é um processo... É uma formação.
na formação. Tá? Porque para você testar componente eletrônico, você precisa entender o componente eletrônico. Entendeu? Para você testar um componente e saber como ele tem que se comportar no teste, você tem que entender como é que aquele componente trabalha, como é que ele funciona, e para isso tem que ter um conhecimento prévio em eletrônica. Então por isso que às vezes eu me policio para falar em alguns testes, porque se eu falar de um teste, sei lá, de um teste de um optoacoplador, já fiz dessa aula, mas se o cara não sabe como é que funciona o optoacoplador internamente, não sabe como é que o diodo funciona, como é que o transistor funciona, não adianta nada eu dizer para ele como testar um optoacoplador, ele vai ser só um repetidor. Entendeu? Vai ser só um repetidor. Então, não saber testar, certo? É só um estágio do processo de aprendizado. Fica tranquilo. Porque eu também não sabia testar. Tem componente que eu não sei testar ainda hoje. Porque eu nunca peguei. Né? Eu tenho certeza disso, que eu não peguei todos os componentes eletrônicos existentes. Mas a maioria dos componentes, pelo menos das placas eletrônicas e ar-condicionado, a gente sabe se virar. Sabe testar, né? Sabe testar, sabe identificar. Para saber testar, tem que entender. Hoje eu passei 1 hora ali com os meninos, tendo uma aula de como substituir um GBT numa placa que eu não tenho o original. 1 hora a gente foi calculando frequências e períodos, e tempo de subida e tempo de descida, a frequência de chaveamento do IGBT, e, sabe, um monte de viagem, cara. A gente estuda a fundo para fazer a substituição. Pra quê? Por quê? Porque a gente não se contenta em troquei e deu certo. Não é uma coisa que rola aqui com a gente, não. Ah, eu troquei e deu certo. Beleza. Né? Então a gente, além de... a gente aprende a testar estudando os equipamentos. Mas por que foi que tu trocou? Aí vai ter que explicar direitinho, né? Entendeu? Não, eu digo assim, troquei e deu certo, mas por que você trocou? Se perguntar o porquê, o cara se porque eu fiz um Dunité. Mas ele tava em curto, eu botei esse que eu tinha aqui, tá rodando. Por que tá rodando? Mas como assim? Explica e tal. Então, não saber testar, entenda, não saber testar. Pra reparar tem que saber testar. Certo? Pra reparar tem que saber testar. Outro dia, um cara comentou no meu YouTube a polaridade de assim, lá onde o resistor era a aula do reset, eu acho. Enfim, que eu falo lá que tem que trocar um resistor. Uma aula que fala que tem que trocar um resistor para reparar o defeito. Aí ele meio que comprou o resistor, pelo que eu entendi, né? E comentou lá onde tem a posição correta de eu botar? Aí eu respondi, depois eu achei até um pouco grosseiro, depois eu até pedi desculpa a ele se ele achou que foi grosseria, mas eu vou me explicar aqui pra vocês o que eu respondi. Ele disse assim, cara, se tu tá perguntando se o resistor tem polaridade, talvez você não deveria estar tentando reparar esse equipamento. Aí eu percebi que o cara meio que não gostou do tom da resposta, né? Ele disse, não, cara, é o seguinte, eletrônico não é brincadeira, né? Pra você tentar reparar o equipamento, não vai só repetir o que eu tô te mostrando na internet. Eu falo ali, eu pressuponho que você tem um conhecimento básico. Se você não tem, não mexa. Se eu fizesse um vídeo aqui agora, ó, abrindo o cérebro aqui da Yara, e aí fazendo a cirurgia aqui, galera, é o seguinte, tô aqui, ó, o neurônio dela aqui, e tá a tampa da caixa dela aqui aberta. Tu visse esse vídeo que tu ia querer fazer na tua namorada, entendeu? Porque tu viu o vídeo, e por que eletrônico vocês fazem esse tipo de coisa? Né? Pressupõe que não precisa ter um conhecimento prévio de eletrônica. Tá? Então, não saber testar é um impeditivo hoje, mas é um processo do estágio de evolução para se tornar um climatrônico. Tá? Eu também não sabia testar, não. Eu aprendi com meus mentores e no dia a dia. Tá? Estudando no dia a dia. Então, não saber testar te trava hoje sim, mas entenda que é um processo evolutivo. É um estágio. A confusão é o primeiro passo para o entendimento. Não está confuso é porque está começando a entender a parada. Porque a confusão te faz tirar da zona de conforto, pode querer entender alguma informação relevante daquilo que tu está estudando. Então, não saber testar é só o primeiro passo. E se não sabe testar, cara, não testa ainda. Aprende a testar primeiro. E não é eletrônica, tem coisa que você não aprende. Só aprende fazendo.
tem que estudar também. Tem que estudar antes. E estudar faz parte do fazer, né? Se for dizer, olha, para testar um autoacoplador é assim, assim, assado. Tu pega o teu multímetro na escala tal, bota aqui, bota assim, bota assim, bota assim. E espera essa informação, esse comportamento. Aí depois ela vai para a prática e vai ter as interações dela. Mas ela vai para a prática sabendo como é que tem que fazer. E não, ela vai lá tentar sorte. Ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Entendeu? Então, só para frisar um detalhe do que tu falou, é a importância, né, da teoria e da prática. Porque às vezes, por exemplo, um diodo, até como tu falou, não é só pegar o multímetro, colocar na escala de diodo e lá, colocar os dois terminais de um lado, verificar um lado, depois verificar o outro e ver como é. Tipo, se você... Não é só isso, não é só pegar o multímetro e colocar as ponteiras lá nos terminais do diodo. Você tem que saber o que o multímetro tem que apresentar. Porque se o multímetro... E aí vem, para você saber, aí vai entrar o quê? O conhecimento teórico, né? De você saber como é que o diodo funciona, como é que ele deve se comportar, tá? Então, não é só colocar as ponteiras lá, é saber se aquilo que o multímetro está indicando tá correto ou não, entendeu? Então, a teoria realmente casa com a prática, né? Só queria fazer essa... saber testar não necessariamente é saber o porquê que tá ruim. Ela falou do diodo. Eu sei testar o diodo. Beleza, esse valor que tá aparecendo no display, o que é que significa? Beleza, por que ele diretamente ele dá um valor e reversamente ele dá outro valor? O que é diretamente, o que é reversamente? O que é canal N? O que é canal P? Né? O que é átomos pentavalentes? Por que tem canal N? Porque você vai estudar internamente a parada, aí você frita o cérebro, aí você entende o negócio de dentro para fora. Entendeu? O que são lacunas, o que são elétrons livres, por que tem essa parada, o que são materiais semicondutores e tudo mais. Para entender o diodo, isso aí, ó. Pra entender o diodo, você fala tudo isso. Entendeu? Aí o cara, não, o diodo é só, macho. Tem que dar 0,7, 10,07 ali. É só um cilindro vermelho com uma faixa cinza e 2 pezinhos de metal. Que se eu botar na escala... Dá o valor, o cara pergunta que isso é aquela lei, sei lá, o valor tem que dar aquela lei. Se der diferente, eu me perco. Entendeu? E se for um diodo Scott? E se for um diodo Zener? E se for um... Sabe, velho? Esses são os detalhes. Beleza, aí o Tiburcio vem e diz, mas eu não tenho as ferramentas para o teste. Mas eu não tenho o quê? As ferramentas para o teste. Vamos lá, qual é a ferramenta do climatrônico que era? Multímetro, ferro de solda, sugador. Isso aí. Só precisa do multímetro, cara. Para analisar equipamentos, você vai precisar do multímetro. A maioria dos testes se faz com multímetro. Todos os testes? Não. Tem testes mais avançados, tá? Tem testes mais avançados, vai usar osciloscópios, vai usar gerador de função. Mas a maioria dos componentes a gente consegue testar com multímetro. Até leitura de tensão tu faz com multímetro na placa. Tu sabe como é que a tensão se distribui no equipamento? Tu faz que o multímetro vai ler as tensões do sistema e tu tem noção de como é que está o sistema ali. Entendeu? Então, não ter ferramenta, a gente até levantou já uma aula semana passada e com 200 conto tu consegue ter essas principais ferramentas aí. Então, multímetro, cara, multímetro. Aí, se não tem opção de ter um multímetro, talvez não devesse focar em fazer alguma graninha para começar a ter para comprar um multímetro antes de querer entrar com a eletrônica. Sem um multímetro na eletrônica vai ficar difícil tirar informações do sistema. Muito difícil. Então, para dar diagnóstico, para fazer os testes, principais testes do climatrônico na bancada, o multímetro é o fiel escudeiro dele. Então providencie logo o seu multímetro. Inclusive com desafio climatrônico, né? Exatamente, inclusive para o desafio. O desafio, cara. Tem um multímetro lá pro desafio. Eu vou botar como pré-requisito. Tá lá, comunidade, pré-requisito. Providencie um multímetro. Na semana é prática também, cara. Não é só molezinha, não. Beleza, e aí na tua opinião, quais são os principais erros que a galera comete na hora de fazer os testes? Principais erros. Principal, um clássico, desconsiderar a teoria. Clássico.
Até quem vem do curso da eletrônica de automatização, quem segue a minha metodologia, quem aprende do jeito que eu ensino, tem que negligenciar a teoria na hora da prática. Eu digo que eu vejo aqui com os meninos. Isso macho tá negligenciando a teoria. Como é que isso aí funciona? Ah, funciona assim, assim, assado. Pois é, e quando acionar isso aqui, tem que fazer o quê? Tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E por que tu tá duvidando disso aí na prática? Entendeu? Ah, quando tiver a tensão tal na base do transistor, ele tem que fechar assim, acessado. Você tem a tensão no coletor, ele vai mandar a tensão pro emissor quando ele fecha. Ah, é mesmo, ó. Ah, não tá desconsiderando a teoria, né, cara? Então, desconsiderar a teoria na hora de realizar um teste, ela acho que é um erro clássico que trabalha no dia a dia da manutenção, certo? Tem vários erros. Outro erro às vezes, cara, o que eu vejo de erro até em geral, assim, é ter ferramentas ruins. Sabe, eu às vezes discuto muito com meu pai e com meu irmão. Isso, macho, vamos comprar bota uma bateria desse alicate de amperímetro de vocês aí, cara. Que às vezes baixa a bateria do alicate de amperímetro, até é bom o alicate de amperímetro, mas só que a bateria baixa e dá a medição errada, sabe? Então, esses detalhes, cara, não se atentar a isso, né? Tem um multímetro legalzinho, cara, que deu um valor legal, que você consigo confiar. Se eu não confiar no multímetro, acabou. Eu vou ter vários diagnósticos errados aí. Né? Mas eu acho que a teoria, desconsiderar a teoria é clássico demais. Clássico demais. Ah, não, mas a prática é muito diferente da teoria. Cara, tem diferença sim, mas não é muito diferente não, viu, cara? Não tem lá essas coisas gritantes de diferença não. Beleza? A teoria ali, o princípio de funcionamento principalmente, segue na prática ali. Certo? Então, algumas coisas dão uma bugada quando você vai pra prática, mas no geral os números batem bem, assim, os valores. Eu acho que esse é o principal erro que o cara comete quando vai fazer os principais testes ali. Como é que tu acha que a galera deveria começar os testes? Vamos lá, como eu acho que deveria começar os testes? Você tá começando, então... Vamos lá, eu gosto de trazer exemplos, na minha cabeça, principalmente exemplos práticos. O primeiro teste, eu vou trazer um pouco do meu método que eu vou entregar no desafio climatrônico, certo? Que é o OET, né? Método OET. É ouvir, examinar e tratar, certo? A galera pula os 2 primeiros passos. Já quer tratar logo de cara. Tem outro erro aí que eu me vi agora. A galera pula os 2 primeiros passos, certo? Já quer tratar, já quer chegar e meter a mão na massa e sair feito doido, tentando acertar o componente que tem que trocar e tentando ver se dá certo, testa e faz um gambiarra aqui, testa, faz um gambiarra ali, testa. Então, o jeito correto que eu acho é seguir o passo a passo. Eu vou ouvir o máximo que eu conseguir. Ó, galera, quem tá me acompanhando aqui essas 2 semanas, se estiver acompanhando mesmo, vai estar ligado, vai estar conseguindo absorver a mentalidade de pensar a manutenção eletrônica. Pensar o defeito eletrônico. Que é ouvir. De manhã, eu faço o bastidor, é basicamente fazendo download, uma engenharia reversa do defeito. Eu não gosto de nenhuma placa aqui, é só eu falando e pensando o defeito com vocês. Né? Então, ouvir, o máximo de ouvir. Depois, examinar. Fazer algumas análises pontuais, visuais, auditivas, para depois tratar. Então, se o cara segue, eu passo mais tempo, às vezes, pensando no defeito do que executando lá a troca do componente. Eu passo mais tempo, às vezes, analisando, pensando, estudando o defeito, a causa não, mas eu não penso muito na causa, mas possível reparo daquele defeito. Do que provavelmente lá trocando o componente. Certo? Trocar o componente é a parte mais rápida da coisa. Se eu inverto isso,
e quero sair trocando componente a torta e à direita, eu acabo, se eu inverto essa questão, eu acabo tendo muito mais trabalho, demorando muito mais para reparar o equipamento. Entendeu? Acho que eu deveria começar assim no passo a passo, o OET, que eu vou me aprofundar mais no desafio climatrônico sobre esse método. Que eu acho que me ajuda demais a pensar eletrônico. Show? Eu me lembrei aqui de uma coisa. Diga. Que vale a pena, eu acho que tu falar sobre isso. Tipo, alertar a galera que, por exemplo, a nível de teste de componente, né? Nem todo teste de componente é feito na placa. Na verdade, acho que a maioria não é. A maioria não é. Né? Né? Porque na então, placa tipo, eletrônica... às vezes a galera acha ali, tá iludido testando ali na placa e tá achando que tá tudo bem, ou então encontra algum erro, né? Que é alguma outra parte do circuito que tá influenciando aquele componente, aí acha que é aquele componente. Então acho que vale a pena tu falar sobre isso. Isso engana demais, né? Engana demais. Você vai analisar ali, você acha que é para funcionar de um jeito, mas ele está na placa. Aí teu instrumento ele é enganado. Se tu medir a resistência de um resistor na placa, não está medindo a resistência só daquele resistor. Está medindo a resistência daquele resistor e de toda a resistência que está ao redor daquele resistor. Então, naturalmente, tu vai ser enganado pelo valor. Tu vai medir o valor daquela resistência, mas está medindo não só dela. O capacitor do mesmo jeito, vou medir a capacitância do capacitor. Cara, na placa, tu vai medir a capacitância só do capacitor. Tu vai medir a capacitância de todo aquele circuito que está conectado àquele capacitor. Então, tem que saber qual componente eu consigo medir na placa, qual componente eu tenho que medir fora. Né? Saber que às vezes a medição que você faz fora, quando ele está em funcionamento, é diferente o modo de funcionamento dele. Certo? Então, tem que saber qual componente mede fora. De maneira geral, eu consigo sempre tirar. Quando está em dúvida mesmo, a gente tira e mede fora. Está em dúvida mesmo com aquele componente, a gente tira ele da placa e mede fora. Também não vai... Tem que saber. Por quê? Porque eu não vou sair tirando todos os componentes da placa e medindo fora. Para poder reparar um equipamento. Não faz sentido. Isso, então tem que saber qual é que tem que medir. Tem que entender o que é que tem que dar o valor, qual é que não tem que dar o valor. Tem que saber ler os valores dos componentes. Então precisa todo esse conhecimento prévio. Por isso que eu falei pro cara lá, cara, talvez tu não deveria estar trocando esse componente agora. Porque talvez tu precise de um conhecimento prévio aí antes. Conhecimento prévio antes é foda. Um conhecimento prévio. Meia hora depois eu conheci. Conhecimento prévio para você conseguir dar um diagnóstico e realizar o possível reparo. Sem conhecimento, não repara nada, não, cara, é só na sorte. Até que nem um cliente meu das antigas falou assim: não, mano, macho, reparei que uma placa, cara, morto de feliz. Eu disse: como foi, cara? Cara, eu vi esse capacitorzinho aqui. E eu não sei se ele tinha visto em algum canto, alguém tinha reparado, trocando aquele capacitor. Eu achei que era ele, cara. Eu tinha aqui uma placa que parecia, eu troquei ele por outro. Como é que não voltou a funcionar assim, ó? Caraca, cara, que sensacional, hein? Como é que vai acontecer de novo essa parada contigo? Então, tipo, na pura sorte, né? Como foi quando eu reparei a primeira parte que eu reparei? Eu já vejo que foi uma sorte de principiante. Mas eu fui estudar, fui correr atrás, fui entender a parada. Pra saber se dá certo mesmo ou não. Certo? Então é isso. Então é isso. Outra coisa que eu lembrei aqui agora também, eu fiz download aqui agora, viu? Vai. Pra tu comentar também. Que tipo, tem componentes que tem entrada e tem saída. Às vezes o cara mede só a saída, né? Mede só a saída do componente, aí se não tiver o sinal, ele condena um componente. Deixa eu pensar em um aqui. Optoacoplador. Regulador de tensão, né? Aí tipo, o cara mede só a saída e aí não tem o sinal ali na saída, não tá correto, aí condena o componente. Se considera que tem um circuito antes daquele. Se considera a entrada, né? Medir a entrada pra ver se tem. Vamos lembrar dessas coisinhas também. Exatamente. Mas isso vai do conhecimento do componente. Saber como estudar o componente. Quando eu falo que o climatrônico repara qualquer equipamento, é porque uma das premissas é que ele analisa datasheet. E analisar datasheet, muita gente tem medo porque é em inglês.
Mas o principal travo não é nem porque é inglês, é porque o cara não sabe a teoria eletrônica. O cara não sabe. Aí o cara chega num datasheet, vê lá um monte de informação teórica do equipamento, do componente, e se perde. Se eu disser o que é o slew rate do optocoplador, qual é o tempo de subida e o tempo de descida da onda do chaveamento do IGBT. Tá entendendo? É teoria, cara. E aí o cara se perde, o cara não sabe medir. A tensão, RMS de trabalho dele, a tensão de pico, a tensão, sei lá. Entendeu? Várias informações teóricas, se você desconsiderar, não tem teste que dê jeito, não sabe, vai pegar. Não sai do canto. Pode ter o melhor maquinário que tiver. Show de bola! Tô ouvindo o cliente ali. Então, bora lá. Dica prática. Pra gente finalizar, uma dica prática. Dica prática. Cara, vou te dar uma dica. Prática pra dizer que tá hoje. Beleza? Assistir todos os episódios do bastidor climatrônico. Certo? Por quê? Porque eu tô fazendo uma engenharia reversa dos defeitos. No bastidor climatrônico durante essa temporada agora. Engenharia reversa de vários defeitos. Quando eu faço engenharia reversa, eu tanto te entrego os defeitos, possíveis defeitos daquele circuito, quanto eu te entrego o modo de pensar o defeito. Nada melhor do que entender os testes. Além de entender os testes, quando eu falo de mentalidade na eletrônica. Cada vez mais, estou percebendo isso. A maneira que você se porta diante da eletrônica, a maneira com que ela vai ou não reparar, a maneira que você vai ou não conseguir reparar o equipamento. Certo? Se você se sentir constrangido por ela, ela vai engolir você. Então, acompanha o bastidor climatrônico. Não tem outro caminho para tu conseguir começar a entender os principais testes, para tu conseguir começar a entender a mentalidade de trabalhar eletrônica. E durante essa semana toda eu vou estar fazendo esse bastidor e participe do desafio, cara. Desafio climatrônico. Não tem outra dica prática não para ti. Aplicar hoje. E se cadastre no desafio climatrônico, que a gente vai estar lá aplicando dicas práticas. Vamos criar uma metodologia para conseguir utilizar as ferramentas de teste e começar nessa jornada, certo? Então, lembra que os testes, para tu entender um teste de maneira correta, para ficar para sempre, tem que entender o que tem antes do teste, que é a parte teórica. E vamos para cima, beleza? Então é isso. Valeu demais, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Valeu!